Dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Oséias. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo, bom dia. Vamos lá. Paz do Senhor, glória a Deus. Vamos lá? Oséias, capítulo 10. Israel semeou a maldade, colherá destruição. Israel era uma videira de ramagem viçosa que dava seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número dos altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares dele, destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não temos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós. Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso, o juízo brota como a erva venenosa. Nos sulcos dos campos, os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. E o seu povo se lamentará por causa dele. Os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira. Na superfície de água, os lugares altos de ave, que são pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos, ervas daninhas, crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá ao monte: cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. Desde os dias de Gibeá você pecou, ó Israel. Neste pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó se desfará. Os torrões, então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova de justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram para a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiam nos seus carros de guerra, na multidão dos seus valentes, e por isso entre o povo se levantará o tumulto de guerra. Serão destruídos como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Vamos ler o 11 também, que ele é pequenininho. O amor de Deus e a ingratidão de Israel. Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, mais se afastavam de mim. Sacrificavam baalins, queimavam incensos, as imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tornei-os nos meus braços, mas eles não entenderam. Que era eu que os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Porque se recusam a voltar para mim, a espada cairá sobre as suas cidades, consumirá sobre os seus ferrolhos e as devorará. Por causa dos seus caprichos. Por quê?
O meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-me para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você como fiz com Admá? Como poderia fazer com você, outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês, não me virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão do Egito e como pombas da terra de Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. A condenação de Israel. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel e santo. Glória a Deus. Sabe, nós precisamos voltar à ideia central desse texto. A ideia central é uma história de revelação a um profeta. O nome desse profeta é Oséias. E Deus chama Oséias para ter um relacionamento. Poliana, tá ok com ele? Não. Com uma prostituta. Deus, ele dá uma experiência tão forte, tão marcante, tão histórica para esse profeta, que se torna esse livro. Ele diz, Oséias, vai lá e se casa com uma prostituta. Oséias, oi? Né? O que uma pessoa que está diante de Deus ela quer? Ela quer algo santo, ela quer algo puro, ela quer algo limpo. Ele era um profeta, gente. Um profeta que estava diante de Deus. E Deus vira e fala assim, eu quero te dar uma experiência de dor. Meu Deus, eu quero que você experimente a dor da traição. Provocadamente, Oséias. É interessante que ele topa. Às vezes Deus nos dá essas experiências, não que ele deseje isso pra gente, mas ele faz a gente passar por essas experiências. Se eu abrir o chat e eu perguntar para vocês, quem aqui se casou com um adúltero? Quem aqui se casou com um infiel? Quem aqui se casou com um impuro? Talvez você se levante, você fale eu. Mas sabe, a experiência que Deus trouxe para Oséias foi que ele deveria amar o impuro, assim como ele amava Israel. O mesmo amor que Deus pede para Oséias ter por aquela mulher é o mesmo amor que Deus tem pelo povo dele. Quando você olha para aquela mulher suja, aqui nesses dois textos que nós lemos hoje, Oséias capítulo 10, Oséias capítulo 11, ele já está contando a experiência dele como Deus amara um povo que vira as costas para ele. Mas Oséias, em várias partes desse texto, ele relata como é ele, como homem, amar uma mulher que virou as costas para ele. Sabe? É triste. Dói. E Deus, ele quer mostrar para nós, através desse texto, como é ruim quando você ama alguém e esse alguém simplesmente ama outro, adora outro, vivencia com outro, se deleita com outro. E nós estamos como aquela prostituta, como a mulher de Oséias, aquela mulher que ama outros homens, assim como nós amamos outros deuses. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, mas o outro é infiel. Meu Deus, mas o outro é impuro. Sabe o que Deus quer falar conosco nessa manhã? E o quanto você tem amado outros deuses, além do Senhor Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar? Será que você e eu temos dedicado o amor necessário ao Deus verdadeiro?
Será que nós estamos de fato amando o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? É um texto que eu poderia nomeá-lo de lamento de Deus sobre a humanidade. Deus, ele dedicou um povo para viver uma história de amor com ele. Ele quer viver um romance. Ele quer viver algo tão forte, tão interno, tão íntimo, ao ponto de sermos um só. Ele quer permitir que o Espírito dele habite em nós e que nós possamos em terra andar por caminhos verdejantes. Ele quer nos esconder debaixo das asas do teu esconderijo. E nós estamos sempre olhando para outros deuses, dispersos, distraídos. Nós estamos focados nas coisas deste mundo, enquanto Deus quer nos assentar à mesa e fazer com que a gente ceie com Ele uma comida diferente, uma comida que sacia a tua alma. Sacia não sacia, né? Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Eu quero que você diga sim para Deus. Eu quero que você se entregue ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero que você de fato viva um romance com o Pai. Sabe por que Abraão foi chamado de pai da fé? Porque quando Deus falava algo, ele simplesmente obedecia. Abraão, até teu filho, Deus proverá. Ele amava o filho dele com tudo que ele podia. Mas no dia que Deus decidiu testar o coração de Abraão, ele foi testado e aprovado. O segundo filho, que era o primeiro, na verdade, Ismael. Abraão entrega um cântaro de água, um pedaço de pão, expulsa esse menino desse lugar. Mas, Senhor, ele é meu filho. Abraão, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele foi lá e fez. O que Deus tem te pedido nessa manhã? Eu quero te fazer uma pergunta. Deus não salvou Isaac? Salvou. Deus não trouxe o livramento para Ismael? Trouxe. Deus não entregou para Abraão o filho que prometeu? Entregou. Acaso há algo impossível para Deus? Não, nada. Mas o quanto de confiança você entrega ao Senhor? O quanto você confia que o Senhor, teu Deus, é capaz de mudar a tua sorte, a tua história, a tua trajetória? O quanto você se entrega ao teu Pai em espírito e em verdade? Porque dizemos com os nossos lábios que amamos o Senhor, mas com o nosso coração o rejeitamos. Achamos que todo mundo vai viver uma bela história, menos a gente. Achamos que Deus de fato é grande, mas não grande o suficiente para mudar a nossa história. Achamos que Deus faz, mas faz na vida do colega e não na nossa. Entende? Isso é trair a confiança em Deus. Será que você de fato confia que Deus é grande o suficiente para mudar tudo? Será que você de fato confia que Deus é de fato fiel? Será que você é capaz de ser testado e aprovado se o diabo cirandar, se Satanás cirandar a tua casa e teu nome for apresentado em Deus? Deus fala, pode testar. Quer sair? Olha meu servo Jó. Pode testar. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O quanto Deus é capaz de te levar no estreito. O quanto você é capaz de amar o teu Deus, ainda que a situação não esteja tão boa assim. Como você é capaz de levantar o nome de Jesus quando tudo não vai bem? Quantas pessoas estão falando de você? Quantas pessoas estão falando... Oh, meu Deus. Por que falar que Deus é isso, Deus é aquilo, quando quando tá tudo ok, tudo tranquilo, qualquer um fala, gente. Até criança fala. Papai do céu é bom. Agora, quem é você quando tudo não vai bem?
Você está reclamando com Deus? Desafiando Deus? Brigando com Deus? Ou você quer entregar ao Senhor um cântico de adoração, mesmo quando tudo não vai bem? Qual o tamanho da sua humildade? Qual o tamanho da sua devoção? Quando Deus olha para você, ele se constrange em amor ou por vergonha? Então você é cristão só quando as coisas te beneficiam. Que cristianismo é esse? É como uma prostituta que só está bem quando ela se deleita com seus parceiros e recebe a sua recompensa. Então você se prostitui ao ponto de amar a Deus só quando ele te recompensa? Tem gente que é assim. Então quer dizer que Deus só é legal se ele te fazer o que você precisa, o que você quer? Não, gente. Esse daí não é Deus. É qualquer outra coisa. Menos o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. Cuidado. Cuidado. Cuidado para você não estar enganado o suficiente, se prostituindo com outros deuses ou se revoltando contra Deus, porque Deus não fez exatamente o que você queria, porque Deus não é brinquedo, Deus não é menino, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque o nosso coração de verdade está longe de Deus. Há um chamamento do Senhor para que você o ame de verdade, em espírito e em verdade. Para que você abandone os teus deuses falsos e comece a entender que existe um Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar. E é Ele quem está com você todos os dias. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, perdoe o nosso coração falho, vão. Nos perdoe, Senhor, porque nós muitas vezes não confiamos em Ti. Fingimos que confiamos e não confiamos. Nós queremos nos apresentar a Ti nessa manhã em arrependimento, em devoção e com o coração aberto para ouvir, crer, aprender e seguir. Em nome de Jesus. Amém. Deus é Deus no pouco, Deus é Deus no muito. Deus é Deus na tristeza e na felicidade, na doença e na saúde, na morte e na vida. Deus é Deus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, é seu, é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.